Aula Paraná de Sociologia. Esta aula é direcionada para a terceira série do ensino médio. É a aula de número 16 com o tema Estado no Brasil 4, Ditadura Militar e Redemocratização. A ditadura militar durou no Brasil de 1964 a 1985. Após o golpe e a queda do governo de João Goulart, instaura-se a ditadura militar no Brasil, que vai até 1985. O regime militar foi uma ditadura. Os ocupantes dos principais cargos do poder executivo não eram eleitos pelo voto popular. O governo violava direitos civis, prendia, torturava e matava opositores do regime. Censurava também os meios de comunicação e também os direitos políticos, caçava deputados da oposição, suspendia o direito de opositores a concorrerem em eleições. No regime ditatorial de 64 a 85, o poder executivo toma as funções e limita a ação dos poderes legislativo e judiciário por meio dos chamados atos institucionais. Temos ali as capas de alguns dos principais jornais da época. Há uma disputa entre dois grupos dentro do exército. O Soborne, que eram militares que queriam uma ditadura temporária, devolvendo o poder à sociedade e fazendo eleições em 1966. E tinha a linha dura, que previam a extensão do regime de exceção e a instauração de tortura como prática contra os inimigos do regime. Estes dois grupos disputarão o poder durante o regime. Como que foi o governo de Castelo Branco, que durou de 64 a 67? Nele tivemos o Ato Institucional 1, cassações de mandatos de opositores ao golpe por 10 anos, eleições indiretas para presidente e manteve os órgãos legislativos. O AI-2, que foi no ano de 1965. Tivemos a extinção dos antigos partidos políticos e a criação de dois novos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tivemos a intervenção nos estados e municípios, o Congresso Nacional poderia ser fechado a qualquer momento e a intervenção do Poder Executivo também no Poder Judiciário. Governo de Costa e Silva, que durou de 67 a 69. Nele tivemos a passeata dos 100 mil, a reação contra o autoritarismo no ano de 1968. Em dezembro de 68, foi instituído o AI-5, Ato Institucional 5, tão famoso, que foi responsável por decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar o mandato de parlamentares, suspender por 10 anos os poderes políticos de qualquer cidadão e suspender a garantia de habeas corpus. No final dos anos 60, a resistência se organiza, a partir de grupos armados nas cidades e no interior do país, grupos como o VPR, ALN e Colina, na cultura, imprensa e intelectualidade. A relação do governo é violenta, intensificação da tortura, criação do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e do DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações e Informações. Governo de Médici, que vai de 1969 a 74. Tivemos o chamado milagre econômico, entre aspas, altos índices do crescimento, projetos de grandes obras de infraestrutura, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Lembrando que a Transamazônica não foi terminada até os dias atuais. Tivemos um sentimento chamado ufanismo, para frente Brasil, e não houve a redução da pobreza. Governo de Ernesto Geisel, de 1974 a 79. Tivemos uma abertura lenta, gradual e segura. Tivemos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE, no ano de 1975. Uma reação da sociedade à tortura foi bastante intensa neste momento. Tivemos o pacote de abril, no ano de 1977, extensão de mandatos e criação dos senadores biônicos. Tivemos ainda neste ano o fim do AI-5 e também a anistia aos exilados em 79.
Governo de João Figueiredo, de 1979 a 1982. Final da transição política, tivemos uma crise econômica e descontrole da inflação, as eleições diretas em 1992, ou melhor, 1982, para os governos estaduais, e em 84 a campanha das diretas já. Redemocratização ou Nova República, de 1985 até os dias atuais. Tivemos a reconstrução da nossa democracia, expansão dos direitos sociais, crescimento dos movimentos sociais. E o paradoxo democrático para Bernard Sorge, expansão dos direitos e das identidades coletivas e limitação dos mecanismos de redução da desigualdade. A Constituição Cidadã de 1988 ampliou também mais do que qualquer de suas antecedentes os direitos sociais. Tivemos nela o voto universal, a criação do Sistema Único de Saúde e o pluripartidarismo. Governo José Sarney, de 1985 a 1990. Planos para tentar contornar a inflação por meio do congelamento de preços e salários e a desvalorização da moeda. Tivemos o Plano Cruzado em 86, Cruzado 2 ainda em 86, Plano Bresser em 1987 e o Plano Verão em 1989. Todos fracassaram. Em 89, as primeiras eleições diretas para presidente desde 1961, com 23 candidatos. No segundo turno, tivemos a disputa entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Com a vitória de Collor, ele foi o primeiro presidente eleito da nova república. Collor governou de 1990 a 92. Tivemos o Plano Collor, com congelamento de preços e salários e confisco da poupança. Devido às insatisfações gerais, foi o primeiro presidente a sofrer impeachment. Assumiu então Itamar Franco, de 1992 a 1994. Tivemos o Plano Real, a estabilização da inflação e da economia, a garantia que seu sucessor pudesse governar com mais tranquilidade num processo de redemocratização, que foi o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso governou por 2 mandatos, de 94 a 2002. Tivemos retração e crises econômicas globais nesse período. Foi um período de privatização de estatais, queda na qualidade e encarecimento de serviços, e programas de combate à pobreza e analfabetismo. Em 2002 foi eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que governou também por 2 mandatos até 2010. Nele foram criados programas de redução da desigualdade, como Bolsa Família e tantos outros, fortalecimento do mercado interno e a formação do BRICS, que é um grupo de países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Governo da presidenta Dilma, que durou de 2010 a 2016. Tivemos a criação do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, expansão dos programas sociais. Com a oposição crescente ao seu governo, foi a segunda presidente a sofrer impeachment. Assumiu no seu lugar Michel Temer, que governou de 2016 a 2018. Foi um governo de transição. Tiveram ênfase às reformas trabalhista e previdenciária, o que gerou bastante debates e controvérsias. Houve congelamento dos gastos públicos por 20 anos. No seu governo foi aprovado essa lei. Governo Bolsonaro, que assumiu em 2019, foi eleito em 2018, assumiu em 2019 e está até hoje. Com ele, a promessa da diminuição dos ministérios, o que não ocorreu. E um modelo econômico bastante privatista e neoliberal, que é um receituário da Escola de Chicago na economia. Em linhas gerais, a política brasileira possui como principais características a confusão entre o público e o privado, o clientelismo, o mandonismo, o nepotismo e a corrupção. Nós observamos isso no decorrer das aulas sobre a colônia, o império e a república, nas suas diversas fases. Tivemos contato com as obras de Raimundo Faoro, Caio Prado Júnior, Vitor Leal Nunes, entre outros, que apontaram essas características.
Nós também articulamos teoria social brasileira com as características fundamentais dos governos. Outro ponto importante refere-se à relação com as formas históricas do Estado, o nosso conteúdo anterior. Lembra-se dos Estados monárquicos europeus e das características do Estado neoliberal? Estão percebendo os seus desdobramentos aqui no Brasil? E, enfim, também percebemos a alta instabilidade política no Brasil. Vocês identificaram que poucos presidentes eleitos democraticamente terminaram seus mandatos integralmente, entre o período populista até os dias atuais? Pouquíssimos, realmente. Esses conhecimentos são fundamentais para o aprimoramento da nossa prática política. Era essa a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.